Bom, seguinte, olha, empreender no nosso país não é uma tarefa muito fácil, mas dá certo, né? Aos pouquinhos a gente vai conseguindo aí conquistar o nosso espaço. Agora, imagina só você empreender em outro país, gente. Será que isso é possível, você fazer isso, por exemplo, morando aqui no Brasil, né? Quais serão as formas legais e corretas de podermos fazer esse empreendimento, enfim, investir, conhecer um pouco melhor, né? Os países afora, aonde investir, o que fazer, como fazer, o que a gente precisa ser, precisa conhecer. Bom, a princípio a gente já sabe que a gente precisa ter conhecimento em cima do que você quer buscar, né? Saber qual que é o seu público-alvo para você começar a ingressar aí nessa trajetória que talvez não seja muito fácil, mas que com certeza vai dar certo no final. Hoje nós estamos recebendo aqui o advogado Ricardo Cerqueira, nessa tarde incrível aqui no nosso programa. Inclusive, muito boa tarde, doutor. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, Kelly. Obrigada a você. E de antemão já quero saber, né? Quais são os primeiros passos aí que as pessoas podem dar, né? Para fazer, para empreender fora do Brasil, estando aqui. Esse processo, Kelly, e todos os telespectadores, ele é mais simples do que a gente pensa. Ah, é? Há 3 relacionamentos que nós precisamos considerar nesse processo de internacionalização. O primeiro relacionamento é o relacionamento com o governo do país para onde você quer ir. Então você precisa existir, ter um número naquele governo. E como é que você consegue isso? Aqui no Brasil é o CPF ou o CNPJ. Em outro país, como os Estados Unidos, você pega o seu ITIN ou o seu EIN. Em Portugal, você pode pegar o seu NIF, ou seja, um número fiscal para que você inicie uma relação com o governo. Segundo ponto, você precisa iniciar uma relação com o sistema financeiro, com os bancos. Então você abre uma conta corrente. E terceiro ponto, você precisa ter relacionamentos estratégicos. Precisa conhecer pessoas. Como é que você faz? Você participa de associações, participa de eventos. Então são 3 passos bem simples. Conseguir uma inscrição no CNPJ, o CPF do país para onde você quer, abrir uma conta corrente e começar relacionamentos estratégicos. Feito isso, ninguém vai conseguir ganhar milhões antes de nadar um pouco naquela economia. Faça um negócio simples. Compre alguma coisa, aprenda como é que é o ambiente de negócios. Então você pode, por exemplo, comprar um veículo, financiar esse veículo, conseguir uma receita desse veículo e aí você já está acumulando uma experiência comercial naquele país. Você pode, por exemplo, participar de aquisição de parte de um imóvel e aprender como é que você faz aquisições. Você pode, por exemplo, identificar um determinado produto que tenha um apelo para aquele país, e aí eu pego um gancho no que você falou, pesquisa de mercado, e você pode pegar aquele produto e levar para o marketplace mais famoso do mundo, que é o Amazon, que distribui praticamente em todo o mundo. Então, quando você dá esses passos iniciais, você vence uma coisa que se chama distância psicológica. O que é a distância psicológica? É esse conjunto de barreiras que você tem antes de pensar num outro mercado. Você não conhece o idioma, você não conhece a cultura, você não sabe posicionar seu produto. Enfim, há uma série de questões, mas quando você começa com esses passos, qual é o primeiro resultado que você colhe? Você remove a distância psicológica, ganha confiança, adquire mais convicção acerca do seu projeto e aí todo empreendedor ele sabe vencer os próximos passos. Para concluir essa primeira etapa, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Poxa, você falou de criar um CPF ou um CNPJ em outro país, no país que você quer empreender, por exemplo. Nós sabemos que para você viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, você precisa do visto americano. Para você morar na Europa, você precisa da sua cidadania ali, que seja, né, pela Itália, enfim. Agora, como que a gente consegue esse CPF, esse CNPJ, sendo que para você, às vezes, visitar o país, você tem que ter esses documentos? É diferente? Como que é? Excelente pergunta, Kelly. Hoje nós temos a bênção da tecnologia. Sim. Então, quando você vai aplicar, quando você pretende ter um CPF ou um CNPJ em outro país, você precisa se assegurar da identidade da pessoa. O
quem é aquela pessoa e qual é o documento internacional que comprova a identidade? O passaporte. O passaporte, ele pode ser autenticado e pode ser também verificado por quem de direito via uma conferência. Então você não precisa sair do país, via de regra, para que você consiga ter essas inscrições. E falo isso especialmente em relação aos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. São 30 trilhões de dólares de economia. Grande parte da população, grande parte do empresariado mundial olha para os Estados Unidos. Você consegue ter o seu ITIN, que é o Individual Taxpayer Identification Number, de onde você está. Você consegue ter o seu EIN, que é o Employment Identification Number, que é o CNPJ, mesmo estando aqui no Brasil. E você consegue constituir uma empresa, fazendo tudo isso sem necessariamente ir aos Estados Unidos ou ao país que você deseja fazer negócios. E nesse início, se a pessoa quiser morar lá, ela ainda não pode, mas ou pode. E depois, pode ser que chegue uma hora dela ter acesso livre? Excelente pergunta. Veja, você pode começar esse processo daqui e, às vezes, você poderá ter um visto, que é o visto simples, para os Estados Unidos, que é o visto B1, B2, que é o visto de turista. Sim. Ou, em algum momento, você pode tentar um visto diferente, mas você não precisa necessariamente estar no país para dar esses passos, para começar a empreender. Vou dar aqui um exemplo prático. Tá. Ok? Vamos imaginar que eu sou um programador e eu ofereço como serviço desenhos de sites. Eu faço sites, eu programo sites. Então, o que eu posso fazer? Eu contrato um parceiro de marketing digital lá nos Estados Unidos. Ele faz uma publicidade, ele vai conseguir clientes lá. Eu tenho uma empresa lá que vai emitir a fatura e eu presto o serviço daqui. Quem já faz isso há muito tempo? A Índia. A Índia exporta serviços há muito tempo. E nós, como um povo talentoso, como um povo empreendedor, como um povo que sabe desbravar e sabe vencer desafios, eu vejo a exportação de serviços, por exemplo, como uma excelente oportunidade. Entendi. Então, um outro exemplo. Nós podemos identificar um determinado produto que no Brasil ele é vendido por um preço, enquanto que no marketplace da Amazon é vendido por um preço muito maior. Então eu tenho uma oportunidade. Certo. Não é difícil, é simples conseguir pegar esse produto aqui e planejar, fazer um planejamento logístico para colocar esse produto no marketplace lá dos Estados Unidos. Tendo uma empresa nos Estados Unidos que representa a minha empresa brasileira, essa empresa vai gerenciar essa distribuição pelo Amazon. E aí eu começo esse histórico, eu começo a desenvolver uma atividade econômica e aí eu crio o quê? Histórico de crédito. Credit history, credit score. E aí, qual que é a característica dos países como os Estados Unidos, por exemplo? Eles têm excesso de dinheiro, fartura de capital. E quando eu começo a desenvolver essa atividade econômica, eu me qualifico para acessar as linhas de crédito que eles têm. E ao qualificar para essas linhas de crédito, eu consigo fazer o quê? Eu consigo expandir o meu negócio. E aí, eu não sou mais apenas uma empresa brasileira. Eu sou uma empresa americana. Eu consigo ter o benefício de fruir da força institucional dos Estados Unidos. Poxa. Eu posso, eventualmente, ir a uma embaixada aqui no Brasil e falar, olha, eu sou um empreendedor nos Estados Unidos, essa é a minha trajetória e eu quero agora expandir o meu negócio no Brasil. Você pode me ajudar? Você tem dados? Você pode fazer eventos? A força institucional dos Estados Unidos para desenvolvimento de negócios é imensa. Eu quero ir para a Europa. Vou na embaixada de um determinado país da Europa e vou contar com o mesmo apoio institucional. Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar para o seu público, Kelly, porque eu acredito muito no empresariado brasileiro. Sim.
e quero ajudá-los a vencer essa distância psicológica e colocar os nossos produtos, os nossos serviços mundo afora. Bom, a gente sabe que a internet está aí, né? Vira e mexe querendo dar golpes em todo mundo, inclusive sobre esse assunto, né? De você empreender fora do país. Como que a gente faz para se livrar dessa galera que está querendo ensinar aí? A gente não sabe qual é o caminho correto de seguir. Como é que a gente faz? Bem, minha mãe já me ensinava que para a gente ter confiança, você precisa andar junto um período com aquela pessoa, com aquela organização. Então, a informação primeira, ela pode te ajudar a ter insights. Agora, quando você quer confiar naquela informação ou quer receber um conhecimento, você precisa marcar uma reunião, você precisa visitar aquela pessoa, você precisa entender o que as ofertas que estão sendo colocadas, se são ofertas consistentes, e buscar outros depoimentos para que você possa entender se efetivamente é alguma coisa que é mirabolante ou é alguma coisa consistente. Sim, principalmente sendo online, porque hoje em dia tem muitos ensinamentos online, né? Então a gente às vezes não sabe se a gente está indo por um caminho certo, se a pessoa que está ali é idônea mesmo, né? Se for online, como que a gente consegue distinguir? Veja, qualquer profissional que deseja fazer, né, uma oferta de conhecimento ou uma oferta de serviço, ele precisa ter autoridade para fazer. E essa autoridade ele constrói no mundo online também. Hoje você tem várias ferramentas para identificar se aquela pessoa tem ou não tem autoridade para falar sobre um tema. Então, ele tem currículo, ele tem clientes, ele tem resultados. Tá? Então, tudo isso é disponível. Então, aquele empreendedor, aquele empresário que ele é cauteloso, ele não vai cair, né, em contos de fada. Então, eu diria que o grande passo para que você possa evitar esse tipo de transtorno é a cautela. Entendi. É a cautela. Uma coisa é medo. O medo paralisa. Sim. Agora, outra coisa é a cautela. A cautela é um atributo que todo empreendedor precisa ter, junto com a ousadia. Porque se você não for ousado, dificilmente você vai conseguir navegar e identificar as oportunidades que estão disponíveis. E existe algum certificado digital que você consiga te dê a liberdade de empreender fora? Como que é esse processo? Para que você possa... Veja, cada país varia no seu tipo de burocracia. Eu vou falar um pouco mais dos Estados Unidos, porque é a maior economia e grande parte tem interesse naquele país. Os Estados Unidos, eles são um país que se assentam sobre a boa-fé. Então, quando você assina um documento, a pessoa que está ao lado, a secretária, vai prestar uma declaração dizendo, né, que essa pessoa assinou o documento. Então, se eu estivesse assinando um documento aqui, você, Kelly, ia dizer, olha, o Ricardo assinou um documento. E isso, para fins de identificação, é suficiente lá nos Estados Unidos, que é um país menos burocrático. Entendi. Okay? Agora, se houver uma violação da legislação, se houver má-fé, aquela é uma sociedade que a punição é grave. Então, cabe um questionamento. Eu quero burocracia com punição branda ou eu quero menos burocracia, mas com punição mais severa para proteger aqueles que estão de boa fé? Negócio é boa fé. Entendi. E para você conseguir um CNPJ fora do seu país, você precisa já ter um CNPJ aqui no Brasil? Não precisa, não necessariamente. Eu posso começar o meu processo de abertura de CNPJ ou CPF sem ter um CNPJ aqui. Basicamente, eu vou precisar dos seguintes documentos, né? O empreendedor vai precisar um passaporte válido, sim, um endereço aqui no Brasil, um endereço também nos Estados Unidos, para que ele possa receber correspondências, uma atividade que ele deseja desenvolver, ele vai ter que escrever um documento indicando qual é a atividade. A partir desses documentos, você inicia um processo, primeiro perante o Estado. Há 50 estados nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação tributária, tem uma formalidade
diferente de Sim. constituição de empresa, você verifica qual é o estado mais adequado para a constituição da empresa, inicia o processo no estado, depois você vai para o IRS, que é o Internal Revenue Service, que é a nossa Secretaria da Receita Federal, e pega o CNPJ. A diferença é que esse processo é muito mais rápido quando comparado com o Brasil. E quais são os impostos e tributações, né? No caso de empreendendo em outro país? Cada um tem o seu? Como que funciona? Cada país tem a sua tributação. Falando especificamente dos Estados Unidos, você vai ter o income tax, o imposto sobre a renda, que temos aqui. A diferença é que lá, em vários países, eles também têm o imposto de renda estadual. Então você pagaria imposto de renda na União ou na Federação, pagaria imposto de renda no Estado, dependendo do Estado, há Estado que não tem imposto sobre a renda, por isso que é importante fazer uma pesquisa para ver em qual Estado que você deseja se estabelecer. Okay? E a grande diferença, aqui no Brasil, nós temos praticamente 3 modelos tributários: o Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. E essas modalidades, à exceção, na verdade todas elas, você acaba pagando imposto sobre o faturamento, sobre a receita. A grande vantagem dos Estados Unidos é que você paga imposto sobre o resultado. Ou seja, você trabalha, gera receita, gera despesa, apura resultado e é em cima do lucro, em cima do resultado que você vai pagar os impostos. Então primeiro você ganha o dinheiro, depois você paga o imposto. Entendi. O Brasil é um pouco diferente. O Brasil você tem imposto em cima do faturamento. Então você paga lá PIS. Primeiro COFINS, você paga tudo. Se sobrar, é seu. Substituição tributária para algumas atividades. Então a carga tributária que nós temos é uma carga elevada. Por isso que eu digo que quando a gente consegue navegar e ter sucesso aqui, num ordenamento jurídico e tributário muito mais complexo e intrincado, fora, principalmente nos Estados Unidos, é muito mais fácil. E tem algum país que facilita essa abertura de uma empresa? Todos os países, aqui, né? Todos os países, de um modo geral, eles têm alguma política de atração de capital. Sim. Mas há, na origem da formação do seu país, um conjunto de valores que acaba muitas vezes significando burocracia. Então, por exemplo, Portugal. Portugal é sim um país que muitos olham, que muitos desejam ir para Portugal pela facilidade do idioma, por estar no continente europeu, mas é um país que tem a mesma origem jurídica do Brasil, né? Chamado Civil Law, né? Em que existe uma tendência de esperar de um governo central a regulação de tudo. Então, se eu espero de um poder central que regule, você vai se deparar com burocracia. Okay? Eu diria que na América do Sul nós temos o Chile, que é um país muito amigável para fazer negócios. A Argentina está melhorando bastante. Colômbia tem programas interessantes. Na Europa, a gente deve olhar, apesar da dificuldade do idioma, a Alemanha é o motor do continente europeu. Ela não é tão burocrática para você entrar, né? Mas às vezes quem está olhando para o continente europeu pode preferir Portugal. Portugal é burocrático, é um mercado de 10 milhões de pessoas, é um mercado menor, porém te ajuda a fazer ali uma experiência para buscar mercados maiores. Eu sempre recomendo olhar para os Estados Unidos, porque é a maior economia, tem uma força institucional que você pode explorar em todo o mundo e é menos burocrático, é mais fácil e há muitos cases de sucesso.
Ai, que legal. É importante, né? A gente conhecer um pouquinho mais sobre, né? Acho que tem pessoas que já têm já empreendem aqui no Brasil, né? E tem vontade de expandir aí para outros lugares, outros países. Então, se você quer tirar mais dúvidas ainda que nós não conseguimos tirar aqui ao vivo para você, por favor, deixe seus contatos, né? Quem sabe a galera não te liga aí para fazer uma consultoria, para expandir o negócio aí por outros países. Fica à vontade. Excelente. Obrigado, Kelly, pela oportunidade. Ricardo Cerqueira Leite é meu nome, ricardo.leite@cerqueiraleite.com.br. Terei o maior prazer de tirar dúvidas e poder ajudá-lo de alguma forma em seu projeto de internacionalização de empresas. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço.